É uma honra sem igual poder estar participando desse momento histórico, doutor Paulo Pimentel. Eu gostaria de anunciar que nós estamos diante do órgão máximo da Administração Superior do Ministério Público, o Egrégio Colégio de Procuradoras e Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, estão linkados aí, conectados, portanto, com essa sessão solene do colegiado, né? São 108 procuradoras e procuradores de justiça que compõem, portanto, o final da carreira do Ministério Público e que delibera sobre os destinos do Ministério Público do Estado do Paraná, além de promotoras e promotores de justiça que estão também, né, virtualmente participando deste evento. Dizer que, por sugestão, eu diria, a iniciativa do subprocurador administrativo, doutor Zé Deliberador Neto, num discurso memorável do seu neto, o nosso querido Eduardinho, né, que é o vice-prefeito de Curitiba e amigo da instituição, do Ministério Público, naquele discurso em que nós estávamos sendo homenageados pela Câmara Municipal de Curitiba, representando o prefeito, ele mencionou um momento histórico do Ministério Público do Paraná, que foi protagonizado por Vossa Excelência quando, no exercício do governo do Estado do Paraná, como governador do Estado do Paraná, que foi a edição do primeiro estatuto do Ministério Público do Estado do Paraná. Então, dali, o Ministério Público, que é muito seletivo quanto a essas deferências, a essas honrarias, em toda a sua história secular, né, nós tivemos o registro apenas na sua saudação, isso vai ficar, né, bem dito, de raríssimos casos como esse. Então, a instituição do Ministério Público, que cresceu muito de lá para cá, graças à sua batuta, à sua determinação, né, e coragem política de fortalecer uma instituição que deve ser guardiã da cidadania e da democracia, né? Portanto, a unanimidade, quando proposta a deferência dessa honraria, esse colegiado, e tenho certeza, todas as promotoras e promotores de justiça, nós queríamos fazer uma cerimônia até mais simples, né? Como simples e humilde é o senhor na sua trajetória de honra na vida pública, não só na vida pública, mas na vida privada, como comunicador, como empresário do ramo também do agronegócio. Então, aqui nós o recebemos com o coração e a alma, né? O coração envelhece, né? Porque o corpo, né, padece da cronologia da vida, mas a alma é eterna. Isso pode estar certo que aqui, né, a sua lembrança, né, será eterna para o Ministério Público do Estado do Paraná. E por isso, eu gostaria de, nessa expressão, que talvez as palavras até não consigam alcançar, de solicitar ao eminente subprocurador jurídico, doutor Mauro Sérgio Rocha, que é um dos destacados valores que nós temos aqui na instituição, dos mais qualificados e preparados, ele é pós-doutor, né? Foi uma qualificação técnico-jurídica que, Daniel, seja bem-vindo, a toda a família. Daniel é o diretor é o presidente da Copel. Senta aqui, tem uma cadeira aqui, Daniel, senta aqui conosco. Ali, Doutor Paulo Pimentel presidiu a Copel também, não presidiu, doutor Paulo? Isso. Ele me sucedeu no Brasil, no meio. Então, eu convido o doutor Mauro Sérgio Rocha para fazer a saudação a você.
talvez de nada. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, renovo a Vossa Excelência os cumprimentos e, em seu nome, toma a liberdade de cumprimentar e renovar os cumprimentos a todos os procuradores de justiça componentes deste colendo Colégio de Procuradores do Ministério Público. Toma a liberdade por igual de cumprimentar a nossa corregedora, doutora Rosângela, e renovar em seu nome, doutora Rosângela, os cumprimentos a todas as procuradoras de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Quero cumprimentar a mesa, fazendo especialmente os cumprimentos ao nosso homenageado, o ex-governador, ex-deputado, empresário, enfim, né, o nosso querido Paulo Pimentel. Se posso, assim, com o devido respeito e simplicidade, chamá-lo. Quero cumprimentar o nosso decano do Ministério Público, doutor Milton Ricamo de Macedo, aos nossos subprocuradores gerais, doutora Sâmia, doutor deliberador, cumprimentar o doutor Eduardo, vice-prefeito da nossa capital, cumprimentar o Daniel, diretor-presidente da COPEL, familiares, cumprimentar aos servidores do Ministério Público, servidoras, promotores de justiça, enfim, todos que se fazem presentes nessa manhã. Eu quero dizer que nós teríamos muitos recortes ou possibilidades de recortes para homenagear ou tentar homenagear a grandeza de Paulo Pimentel. Podemos falar da família de Paulo Pimentel. Podemos falar do empresário Paulo Pimentel. Mas é preciso fazer uma escolha, né? Porque 94 anos de vida verdadeiramente vividas, né, realmente merece e nos oportuniza vários tipos de enfrentamentos ou análises. Mas eu quero dizer um pouquinho daquele momento em que o nosso homenageado foi governador do estado do Paraná. Recém-chegado do estado de São Paulo, no ano de 1955, formado pela Universidade de São Paulo, no curso de Direito, nas Arcadas de São Francisco, esse jovem chega ao Paraná, nascido que foi no estado de São Paulo, em Avaré, seus estudos em Botucatu, depois chega aqui no Paraná, em Porecatu, né? Juntamente com a esposa da família do Nardelli. E naquela oportunidade, portanto, iniciava a trajetória também de um outro ícone do Paraná, né, do governador Ney Braga. E o jovem Paulo Pimentel foi, à época, durante o mandato de Ney Braga, foi ele secretário de Estado da Agricultura. E como secretário de Estado da Agricultura, evidentemente que muito realizou até os anos de 1965. E Paulo Pimentel, depois, sai candidato posso dizer assim, se me permite, por um partido político de menor envergadura no âmbito do Estado do Paraná, pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional. E recebe o apoio, naquela oportunidade, do atual governador, Ney Braga. E, acreditem, né, o jovem Paulo Pimentel acaba vencendo as eleições, não apenas as convenções de um partido menor, mas depois ganha as eleições de nada mais, nada menos do que Bento Munhoz da Rocha Neto. Paulo Pimentel, portanto, antes do regime militar, foi o último governador eleito pelo sufrágio universal no estado do Paraná. Na sequência, todos nós sabemos da história, né? Eu poderia aqui destacar
vários comportamentos e movimentos do então governador Paulo Pimentel. Dentre eles, da defesa da Assembleia ou do Parlamento do Paraná diante de uma manifestação do então presidente da República, que queria fechar o Parlamento do Estado do Paraná, e Paulo Pimentel disse não. Paulo Pimentel, ao tomar posse, portanto, pelo voto direto no ano de 66, permanece no cargo de governador até 71, e depois é sucedido, já por eleições indiretas, pelo Haroldo Leão Pérez. Depois, Paulo Pimentel retorna em 79 como deputado e depois retorna como deputado constituinte. Mas, como eu disse, e depois foi presidente da Copel, foi tantas coisas, né? Mas eu digo o seguinte, mas eu preciso localizar este momento histórico. E como governador do Estado, aqui, com o mandato iniciado em 66, no ano de 68, Paulo Pimentel prestigiou, sim, e muito, o Ministério Público do Estado do Paraná, conferindo, como já fora dito pelo nosso procurador-geral, um estatuto grande ao Ministério Público do Estado. À época, tínhamos à frente nada mais, nada menos do que Ari Florencio Guimarães como procurador-geral de Justiça. E o que é interessante dizer, e o porquê desse momento histórico, porque esta lei 5849, de 25 de setembro de 1968, é uma lei que nós não encontrávamos em outros MPs de outros estados federativos. Se vossas excelências, se todos aqui tiverem a curiosidade de passar os olhos por essa legislação, que foi patrocinada, chancelada e defendida pelo atual homenageado, vão perceber que nós temos um regime jurídico que muito se assemelha do que nós encontramos oportunamente na querida, desejada e prestigiada Lei Complementar 40 de 1981. Vossas Excelências poderão perceber nesta lei que foi sancionada pelo então governador Paulo Pimentel, que nós tínhamos já o recorte entre os procuradores de justiça operantes em segundo grau e dos promotores com atuação em primeiro grau de jurisdição. Tínhamos ali os curadores, que eram na esfera civil, e tínhamos ainda, como mistério do Ministério Público, os tais advogados de ofício, que nada mais eram que os defensores públicos de hoje. Tínhamos ali uma organização nessa legislação em que colocava o Conselho Superior do Ministério Público como órgão de cúpula da instituição. E hoje tivemos a oportunidade aqui de darmos posse a conselheiras e conselheiros deste Conselho Superior do Ministério Público. Nesta legislação, se operava todo o disciplinamento dos deveres, direitos, garantias dos membros do Ministério Público. E eu poderia lembrar aqui, dentre outros, é que foi neste estatuto que assegurou, dentre outras coisas, a inamovibilidade do membro do Ministério Público no exercício das suas caras funções. É bem verdade que a Constituição de 67 insinuava para essa inamovibilidade. Mas sabíamos nós, e todos que operam o direito, que o constitucionalismo dos anos 60 era demasiadamente tímido. Vale dizer, o constitucionalismo estava muitas vezes não na centralidade, mas na periferia do ordenamento jurídico. Muitas vezes o memorando do Marechal era muito mais graduado do que o próprio preceito estabelecido no texto constitucional. E retirando dessa Constituição de 67, o governador do Estado fez com que essa garantia nos fosse assegurada. Vale dizer, dentre outras coisas, esse estatuto proibiu, por exemplo, a advocacia privada para os membros do Ministério Público. Então, se nós observarmos, esta lei conta com aproximadamente 129 artigos. E é engraçado isso dizer, é importante se diga, mas que nesse momento os estados federativos
não contavam com uma legislação unificadora como veio em 81. E por que não? Porque a Constituição de 67 e nem a Emenda Constitucional número 1 de 69 estabeleceu a necessidade de uma lei geral para o Ministério Público Nacional. Nós não tínhamos isso. Isso só surge com a Emenda 7 de 77, já no governo Geisel. Por conseguinte, nós passamos, portanto, a contar no estado do Paraná, a fazer inveja para outros estados da federação, com uma legislação que permitia, sim, aos membros do Ministério Público uma clara aproximação com o que hoje nós falamos em simetria com o Poder Judiciário. Nessa legislação, por exemplo, senhor Procurador-Geral, se colocava o Procurador-Geral no mesmo status do desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Enfim, são tantos os pontos dessa legislação que verdadeiramente honram e justificam, acima de tudo, essa singela homenagem nesta manhã pelo Colégio de Procuradores e pelo Ministério Público, portanto, do Estado do Paraná. Nós teríamos, senhor presidente, doutor Gilberto Giacoia, muito mais a dizer, mas naquele momento que eu friso, dos anos 66 a 71, e sabemos todas as razões disso, né? O que nós destacaríamos, acima de tudo, foi o comportamento deste governador. Eu me lembro de uma passagem de Guimarães Rosa, Grandes Sertões Vereda, que ele diz o seguinte: a vida, na tudo se embrulha. A vida é assim, ora aperta, ora frouxa, ora esquenta, ora esfria, ora sossega e depois desinquieta. Mas o que ela requer de nós, de todos nós, é coragem. E ao nosso homenageado, coragem nunca faltou. Receba querido Paulo Pimentel, o abraço fraterno do Ministério Público do Paraná. Muito obrigado. Nós queremos receber muito carinhosamente os familiares do governador Paulo Pimentel. Já anunciei o Eduardinho e o Daniel, mas estão presentes as filhas Thaís e Vera, sejam muito bem-vindas e acolhidas aqui. E os netos, queridos e queridas, Daniel, Eduardo, está aí? Não, Eduardo é você. Não, Daniel e Eduardo é você. A Renata, tudo bem, Renata? A Cláudia, Patrícia e o Miguel, que tem Deus no nome, né? Governador. Muito bem. É muito emocionante para nós esse momento, governador. Nós vamos pedir que o nosso decano, aqui nós temos uma tradição de reverenciar também a história do Ministério Público. O doutor Milton Riquelme de Macedo foi Procurador-Geral de Justiça, presidente da CONAMP, né? Ele vai, então, proceder à entrega da medalha. Ladeada aqui. Com muita honra, eu faço as mãos do Ministério Público do Paraná. Deixa eu tirar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Mostrar para a plateia, lá para os meus parentes. André, vem aqui dar a medalha. O nosso presidente da associação vai
vai lhe entregar. Deixa eu puxar a cadeira para não atrapalhar. Opa. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei como agradecer. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E a representação feminina aqui do Ministério Público, a doutora Sâmia, vai lhe dar aqui uma gravura do Poti e um livro do Leminski, que o senhor gosta. Agora mesmo. Pode ficar sentado. Aqui um pequeno brinde ao senhor Leminski e gravuras do Poti. O senhor merece tudo da gente. Posso olhar, posso. Lógico, com certeza vai ser. Olha aqui, ó. São duas gravuras muito bonitas para enquadrar ou guardar. Muito obrigado. Acho que ela ficou lá em cima, depois pega. Ah, tá. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, seu. Muito obrigado. Bem, doutor Paulo Pimentel, se quiser se pronunciar, será um prazer para nós. Pois é. Senhores procuradores, senhoras procuradores, vou pedir permissão para falar sentado, porque a minha perna esquerda, após o Covid-19, não está funcionando convenientemente. Portanto, vou falar sentado. Senhoras procuradores, senhores procuradores, é muito para um homem da minha idade receber uma homenagem como esta. É muito ouvir as palavras do Dr. Mauro como conhecedor profundo da minha vida. Até parecia que fosse um dos meus biógrafos. Como eu não tenho nenhum, já o elegi para escrever a minha vida que ele descreveu com detalhes. Fui realmente um jovem lutador. Nasci numa cidade pequena, lá no interior do estado de São Paulo. Mas o meu sonho era ser homem do direito. Meu pai tinha outra profissão e quase que exigia que eu fosse por outros caminhos. Não. Segui o direito, adorava o direito, amava o direito, apaixonei-me pelo direito. Prestei vestibular na Universidade de São Paulo, onde eu estava. Entrei no primeiro avanço, fui para a escola. Bebia os ensinamentos dos magníficos professores. Havia um professor de Direito Civil que acompanhava minha turma desde o primeiro ano. O nome dele não é muito conhecido, professor Vicente Raul, mas ele é brilhante, era magnífico. Quando ele fazia as exposições e eu sentado na primeira fila, bebendo os conhecimentos que ele mandava para os seus alunos, eu achava que um dia minha meta maior era ser catedrático de Direito Civil da Universidade de São Paulo. Sonhei e não realizei. Mas durante 5 anos, amei o direito, vivi com o direito, conheci os defeitos e os acertos das conjunturas políticas. Acompanhava também os fatos políticos que ocorriam no Brasil e lá no estado de São Paulo. Mas o tempo caminhou. Advoguei 6 anos para um grupo empresarial de porte em São Paulo. E aí vim para o Paraná. Surpreendentemente, fui convidado para ser secretário da Agricultura. Não era o meu campo de ação. Pedi àquele que me convidava, o governador da época, que me dispensasse, porque o meu assunto era direito e eu queria ser mestre de direito civil. Se eu tivesse passado por aqui antes,
eu iria optar pela procuradoria. Mas, de lá, de repente, trabalhando com direito a audiências, à vontade, à justiça do trabalho, lá no Palácio das Clóvis de Vilacqua, estava assim, sempre sonhando em assumir a cátedra de Direito Civil da Faculdade de Direito de São Paulo. Mas caí nas malhas da política. Tão advertido que fui pela minha genitora, que dizia que políticos não prestavam, o que não deixava de ser parcialmente uma verdade. E aí eu caí nas malhas da política. Fui assumir a Secretaria da Agricultura, que não era meu ramo. Eu sabia, eu tinha parentes agricultores, eu convivia com os homens dos campos lá no estado de São Paulo. Mas aqui, de repente, eu me vi com a agricultura à minha frente. Aí entendi que tanto é importante ser agricultor como bacharel em direito. Os níveis são diferentes, mas os aperfeiçoamentos, a exigência para que cada um cresça, se aperfeiçoando cada vez mais, são idênticos em vários campos. Quando comecei na Secretaria da Agricultura, senti que o meu campo era largo. Vi a inutilidade das funções públicas em parte. Vi que a Secretaria não funcionava. O agricultor não tinha nenhuma assistência. Passei a atendê-lo. Surpreendentemente, no primeiro ano de Secretaria da Agricultura, fui escolhido o homem do ano do Paraná. O que é isso? Eu não fiz nada ainda para merecer tal homenagem. Recebi a homenagem no dia em que esta homenagem foi, homenagem foi feita, o orador me lançou candidato a governador do estado. Mas como? Sou principiante, não tenho partido, não tenho filiação partidária, não tenho nenhum sonho político, meu sonho é outro. Não, passei a ser candidato a governador do estado. Foi numa reunião tão bonita como essa, ou talvez menos bonita, mas tão grandiosa como esta, que a mosca me picou o braço. Virei político. Sonhei em ser governador do Paraná. Como se disputar? Você que é um alienígena, você que veio ontem do estado de São Paulo, você que não é no ramo, você que tem metas professorais, quer ser um professor de direito civil. Como é que você vai ser candidato ao governo do estado? E o mais, apareceu pela minha frente um espetacular candidato. Jovem, moço ainda, eu tinha que enfrentar o professor Bento Munhoz da Rocha Neto. O dobro da minha idade, o triplo da minha experiência. Tinha passado por tudo. Pai, sogros, o pai e o sogro foram governadores do estado, alternando-se no poder. E outro, em seguida, o próprio Bento tinha sido governador, ministro, quase candidato a presidente da República. Esse homem que eu resolvi, com o maior respeito que eu tinha por ele, a enfrentá-lo. Enfrentei-o nas urnas, enfrentei-o nos debates, cresci na minha caminhada, vi que podia perder a eleição, mas podia ganhá-la. Ganhei. Surpresa geral. Como é que esse jovem de 37 anos vem aqui e derrota o Bento Munhoz da Rocha Neto? Eu também achei que isso seria uma caminhada impossível, mas fui lá, me elegi governador. 37 anos. Os meus adversários diziam que eu era despreparado para o cargo, muito jovem, e outros qualificativos, os melhores desqualificativos, e eu
fui em frente. Levei o governo às alturas. Lutei como pouca gente faz, com todas as minhas garras, todos os meus conhecimentos, o que eu podia juntar em mim, eu lutei para fazer um bom governo. Como sempre, pensando no direito, eu briguei com os professores universitários de Curitiba, que discutiam comigo que eu não podia, não devia e não tinha condições de levar o ensino superior para o interior do Estado. Levei sob protestos, mas com apoio de muita gente ilustre, criei as universidades de Londrina, de Maringá, e de Ponta Grossa. De volta um pouquinho mais, também criei a Academia Militar do Guatupê. Os alunos militares não sabiam como estudar, tinham que sair do Brasil. Montamos aquela academia, que é de ponta a ponta do meu governo. Aí vamos chegar aqui no Estatuto de vocês. Vamos chegar aqui naquilo que os meus companheiros da época, os colegas de vocês da época, me punham na parede. O Tribunal de Justiça queria o Tribunal de Alçada. E os procuradores queriam o Estatuto do Ministério Público. Procurador, foi uma luta. Estudamos detalhadamente. O que não podíamos era falhar, não podíamos errar nos artigos. Eu não era a melhor escolha para decidir o que seria certo e o correto. Aí entrou esse saudoso companheiro Ari Florencio Guimarães, que posteriormente eu nomeei desembargador de justiça. Era um monstro de trabalho, era um monstro de dedicação, era o melhor procurador, entre os melhores de vocês, ele estava, companheiraço. Fizemos uma festa memorável, como sempre, naquela época, pródigo em alimentação e bebidas e etc., mas excluído a parte negativa. Foi sensacional a nossa reunião, onde assinamos o Estatuto dos Procuradores de Justiça. Senhoras e senhores, eu vou mais longe. Eu tanto sonhava com os direitos que eu resolvi me eleger para ser constituinte. Imagine se eu podia permitir a mim mesmo não me incluir entre os constituintes de 1988. Há uma passagem anterior, eu convivia bem com o presidente Costa e Silva. Certa feita, num jantar, eu pedi permissão para argumentar com ele a necessidade de uma constituinte. Eu não me sentia governador do Paraná, não me sentia com forças para o governador do Estado, porque nós não tínhamos Constituição. O AI-5 veio e demonstrou toda a pirâmide jurídica. Jogou tudo no chão e eles não compreendiam isso. Isso é o Costa e Silva. Há necessidade absoluta que de imediato se convoque uma constituinte. Ele não me ouvia, não me dava resposta, e os outros companheiros dele ficavam sabendo que eu defendia essa tese. Por isso, recebi um ultimato do presidente Ernesto Geisel, aqui no Teatro Aida. Paulo Pimentel, vamos acabar com você, porque você não comunga nas nossas ideias. Presidente, não comungo. Eu peço que a nação tenha estrutura jurídica, a começar pela Constituição. Eu não sei se eu sou governador, nada me diz que eu posso ser, o que eu sou, o que eu não sou. Eu não sei se eu sou cidadão. Eu não sei quais os direitos que eu tenho. Não existe Constituição no país, consequentemente, não existe mais nada.
Por isso, o eixo te judiaram. Tomaram as estações de televisão. Eu era representante da Rede Globo, no Paraná. Tinha uma estrutura de publicidade grande, bem arrumada, honestamente feita. Um dia para a noite, o presidente da República fechou, cancelou a concessão da Rede Globo. Ficamos no pincel. Eles tiraram a nossa escada. Fechou a Rádio Iguaçu, porque é a melhor estação de rádio de Curitiba. Por que fechou? Porque era do Paulo Pimentel. O Paulo Pimentel era advogado, o Paulo Pimentel defendia o direito. Enfim, para eles, eu estava fora de época. Seu procurador, emociona-me contar essa história. Sinto no peito que sofri tanto, mas, começado, se nada mais tivesse sido feito para mim, esta homenagem que vocês me prestam hoje me levaria às alturas. Não me sinto punido. Se aquilo que eu defendi lá atrás, eu sei que todos os homens do porte e mulheres do porte dos que estão aqui dentro defenderiam a mesma tese e corriam o mesmo sacrifício. Por que não? Podiam me matar, não fariam isso. O estrago para eles seria muito grande. Poderiam me utilizar politicamente, o que fizeram, mas estamos aqui. Muito bem. Da Cunha. Eu vou dizer, eu acho que eu já falei demais. Acho que eu já estou ultrapassando os limites da condescendência de vocês. Mas quero lhe dizer, estão meus descendentes aqui, 2 filhas, vários netos, um é vice-prefeito, a Vera é diretora da nossa empresa, o Daniel é presidente da COPEL, a Taizinha como as netas já trabalham comigo, todas elas ainda lutam. E eu, os meus 94, vejo só. Parece absurdo. Tenho 94, portanto, presidente. 94 anos de vida. Estou lúcido. A tristeza de muita gente, ou pouca gente, que gosta de mim, estou firme no raciocínio. Se a minha perna se desmanchou um pouco, se fisicamente eu estou com esse pequeno problema, porque eu me movimento a gosto. Eu tenho a cabeça em ordem e, por isso, quero dizer isso com uma imensa satisfação. Gostei tanto dessa homenagem. Fiquei tão feliz com os apoios, vi no sorriso de todos, nos abraços de cada um, a compensação para aquele passado mais difícil. Todos vocês, procuradoras e procuradores, não sabem o bem que me fizeram. Muito obrigado. Bravo! Bravo! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Muito emocionados todos aqui, viu? Estou vendo o presidente da associação chorando, sou procurador, e doutor Paulo Pimentel, com essa homenagem, né, nós entregamos a Vossa Excelência e, por extensão, a sua família, o melhor do Ministério Público do Estado do Paraná. É o reconhecimento por uma trajetória. Eu sou um homem de fé e costumo dizer que, enquanto Deus nos deu um resto de alento, não há que desesperar da sorte do bem. A injustiça é precária e desaparece logo, mas a verdade
não se impacienta porque ela é eterna. A verdade da sua pregação política, né, está aqui eternizando uma instituição que trabalha em favor da dignidade da pessoa humana. Portanto, a semente que o senhor plantou como governador frutificou. E essa é a semente que, no dizer do verbo da liberdade, do condestável, da voz augusta do direito e da justiça, o grande Rui, dizia, né, uns plantam a semente da couve para o prato do amanhã, outros a semente do carvalho para o abrigo eterno. Aqueles lavram para si mesmos, estes para o benefício do gênero humano, para a felicidade de sua descendência. O senhor, governador Paulo Pimentel, é daqueles homens de envergadura de carvalho. Quem sabe, né, as sementes que o senhor plantou agora estão fazendo sombra para a sua descendência, para o benefício do gênero humano e para o Ministério Público do Estado do Paraná, que muito se orgulha e honra de tê-lo agora na galeria dos seus únicos homenageados em toda a sua história secular. Receba, portanto, o nosso coração e a nossa alma de gratidão.